Nono, que também cabe ao TCU assinar prazo para qualquer órgão ou entidade adote as providências necessárias ao cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 10. Sultar se não atendida a execução do ato impugnado, comunicar a decisão à Câmara de Deputados e ao Senado Federal. 11. Representar o poder competente sobre irregularidade ou abuso apurado. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de suscitação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional, o Poder Executivo, no prazo de 90 dias não efetivar a medida prevista no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral anualmente relatório de suas atividades. Artigo 72. A Comissão Mista Permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de despesa não autorizada ainda sob a forma de investimento não programado ou de subsídio não aprovado, poderá solicitar a autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste o esclarecimento necessário. Os controles interno e externo pautam suas atividades de trabalho nas seguintes ações: corretiva, de respeito à impugnação ou correção. Conselho de Gestão, Orçamento Participativo. Parceria entre governo e sociedade. Base orientadora da política na definição de prioridade de controle social e de sua implementação. A legislação brasileira para a Constituição de 1988. Projeto de sociedade. Por se constituírem espaço onde diferem projetos que estão representados, os conselhos são instâncias de negociação, de disputa, de pactuação, de compartilhamento de responsabilidades. As OCs são entidades de grupo nascido de livre organização da participação social da população que desenvolve ações de interesse público sem visar o lucro. As OCs tratam dos mais diversos temas e interesses, com variadas formas de atuação financeira e mobilização. Em resumo, é uma instituição que desenvolve projetos sociais com finalidade pública, que na prática significa a mesma coisa que ONG. Já as parcerias pública-privadas, chamadas PP, são acordos entre os setores público e privado para a realização conjunta de determinado serviço ou obra de interesse da população. Em uma PPPP, a empresa novamente fica responsável pelo projeto, assim como seu financiamento, execução e operação. Ações governamentais. Para atender às diferentes necessidades da sociedade, o governo precisa organizar seu trabalho de forma detalhada. As ações governamentais são iniciativas desenvolvidas pelo governo nos mais diversos temas, como saúde, educação, produtividade industrial, economia, moradia, etc. Essas iniciativas são criadas para definir como as instituições governamentais devem agir perante a estes temas, sempre buscando atendimento à necessidade da população. Coordenação de políticas públicas. As ações voltadas para a articulação de entes governamentais podem ser genericamente divididas em ações de cooperação e de coordenação. A distinção é importante, dado que cada uma dessas ações requer desenhos institucionais diversos. O papel das burocracias e das regras que formatam a formulação e execução de políticas são salientes. A coordenação pode ser tratada como uma questão política ou como uma questão administrativa. Em ambos os casos, foi o que está na capacidade de fazer com que os programas funcionem. A dimensão política da coordenação, no entanto, é a que mais nos interessa, na medida que a legitimidade e o poder necessário para gerar coordenação estão na liderança. Gestão de materiais. Consiste em ter um material necessário na quantidade certa, no local certo, no tempo certo. Peças exigidas pela produção estejam à disposição
nas quantidades certas, nos períodos desejados, nas especificações corretas e com menor preço. Compras não somente é responsável pela quantidade e pelo prazo, mas também bem precisa realizar a compra em preço mais favorável possível, já que o custo desse insumo é componente fundamental no custo do produto. O almoxarifado, armazém e depósito é o responsável pela guarda física dos materiais em estoque, com exceção dos produtos em processo. É o local onde ficam armazenados os materiais, incluídos os entregues pelos fornecedores para atender à produção. Planejamento e controle da produção, PCP. O PCP é o responsável pela programação e pelo controle do processo produtivo. Em algumas empresas não se encontra subordinada à área de materiais, e sim à de produção. Porém, já se encontra em evolução a ideia de que o PCP deve ficar subordinado à área de materiais. É um setor bastante específico e muito técnico, dependendo principalmente do tipo de processo. Os materiais podem assumir os mais diversos diferenciados tipos, pode ser sólido, líquido, gasoso ou na forma de plasma. Administração de materiais. 1. Enfoque prático. Simplificação. Essa etapa realiza redução ou simplificação da variedade de material em estoque que se destina ao mesmo fim. Simplificar os materiais é, por exemplo, no caso de existir 2 ou mais itens que têm o objetivo de exercer a mesma função, ou seja, a opção pelo uso de um deles para realizar uma tarefa. Terceiro, identificação, também denominada como especificação, etapa onde se realiza uma descrição meticulosa do material, possibilitando sua individualização em uma linguagem que possibilite melhor entendimento entre consumidor e fornecedor. No momento de recepção dos materiais, é possível realizar uma conferência das especificações pedidas com as recebidas. Normalização, estabelecimento de normas técnicas para os materiais, com o objetivo de solucionar ou prevenir problemas. Essa etapa se ocupa de maneira pela qual devem ser utilizados os materiais de suas diversas finalidades e da padronização e identificação do material, de modo que tanto o usuário como o almoxarifado possam requisitar e atender os itens utilizados a mesma terminologia. Padronização. Padronização nada mais é do que deixar os materiais uniformizados. Quando eles seguem um determinado padrão, o diálogo com o mercado e o controle são muito mais fáceis para se realizar. Dentro dessa conceituação de padronização, estabelece-se padrões de medição, qualidade, peso, dimensão do material, etc. Codificação é a apresentação de cada item por meio de um código, frequentemente representado por um sistema alfabético, ananumérico ou decimal. A codificação trata-se da atribuição de uma série de números ou letras, cada item de material, de forma que essa informação codificada represente as características do item.